dia! Olá, bom dia, meninos, tudo bem? Bom dia para todos. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tô bem, Gabriel, tô bem. Sara! Oi! Bom dia, senhor João Vitor Souza Rodrigues. Vou começar fazendo a chamada, tá bom? Pra gente não enrolar. Bom dia para todo mundo mais uma vez, quem tá entrando agora. Tô colocando presença pro senhor Gabriel, Damasceno, pra Sara. Deixa eu ver o que mais. Pro Daniel. Como é que vocês estão, gente? Conseguiram colocar as tarefas em dia? Eu dei uma folguinha, né, pra vocês semana passada. Valentina. Gabriela, Maria Eduarda, Maria Eduarda, deixa eu ver o que mais. Luiz Antônio, a Sara eu já coloquei. Marcos Aurélio, ixi Maria. Marcos Aurélio, João Vitor Souza. Cadê? Hoje não tem carro do leite, Valentina, você viu? Mas agora meus cachorros estavam até uivando. Gente, que raiva que eu fiquei. Meu Deus do céu. Francesca. Depois da Francesca, deixa eu ver. Mariana. Hoje nada de carro do leite. Mariana, Gabriela. Ah, não, Gabriela eu já coloquei. Marcos Aurélio coloquei. Sem barulho de obra, Gabriel também, com a graça do Senhor. Se meus cachorros colaborarem, vai ser tudo tranquilo hoje. Eduardo, coloquei agora, foi. Márcio. Gente, cadê o Arthur? Vocês espantaram o Arthur aquele dia? João Pedro. Francesca, coloquei o seu, viu, Flor? Pode ficar tranquila. Sara. Nada de carro do gás também, Sara. Júlia. Deixa eu ver aqui depois da Júlia, gente. Cauã. Bom dia, Júlia. Valentina só queria ouvir o carro do leite? Já foi você, Eduardo, fica tranquilo. Daniel, também já coloquei o seu, tá bom? Lucas entrou agora? Gente, eu tô com a minha cabeça tão maluca. Lucas, acho que foi todo mundo. Daniel, já coloquei também. Vamos ver, 15 pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfeito, foi todo mundo. Inclusive, tem mais presença do que gente online. O que será que isso quer dizer, hein? O que será que isso quer dizer? Ô, Adriana, eu não sabia de nada, mas sabia que a live era sua por causa da demora. Não vou nem comentar, Márcio. Vou nem comentar essa sua colocação. Pessoas, vamos dar uma olhada, por favor, na página. Deixa eu só pegar o número aqui da página rapidão. Eu encerrei a minha live anterior, Márcio, com 4 minutos de atraso, 5 minutos de atraso, por conta de conversa dos meninos. E aí, por isso que deu uma atrasadinha. Vamos abrir o livro, por favor, na página 193, tá? Página 193. Oi, Gabriel, bom dia. Eu vou colocar a sua presença aqui. Olá, vocês falaram do carro. Olha o carro passando. Agora é carro de doce, doce de mamão, olha. Escuta. Meu Deus. Só porque vocês ficaram falando, tá vendo? De tanto vocês falarem, passou o carro do doce hoje. Bom dia, João Paulo, chegando aí. Já marquei a presença. Página 193, pessoal, por gentileza. 193. Deixa eu abrir o meu aqui também. Opa, tô abrindo o livro do 7º ano, olha aí, ó. Página 193. Nós falamos na última aula lá do aplicativo sobre grau, né?
sobre grau de polinômios. Então, eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida sobre o que é grau do polinômio, sobre como a gente define grau de polinômio. Tá rindo doce? Aqui tem diversidade, Márcio. Deixa eu abrir meu livro aqui, página 193, tá bom? Nessa página, pessoas, deixa eu marcar já a presença do Thales. Nessa página, que foi discutida na sexta-feira, a gente começou a trabalhar sobre grau de polinômios. Ficou alguma dúvida sobre o que é grau? Conversa aí comigo só agora, tá? Por favor, esquece o carro doce. Presença para o João Vitor. Bom dia, João Vitor Cardoso. Júlia ainda não viu a aula, então a gente vai ter que voltar aqui um pouquinho, viu? Vou ter que voltar um pouquinho e conversar com vocês sobre o que é grau, tá? Pessoas, deixa eu já dar um recado então também. Não, porque quando a gente já sabe o que é grau, quando você bate o olho... Ixi, não entendi. Quem é Ana Karina? É o André? Eu já esqueci. Ana Karina... Ana Borges. É o André? Eu acho que é, né? Vou dar um resumão, Eduardo, fica tranquilo. Antes de dar um resumão, deixa eu só dar um recado. Eu vou desativar os comentários aqui por 1 minuto, tá? Porque eu quero que vocês prestem atenção em mim. Pessoas, olha só. Eu ando percebendo que nas aulas que eu posto sexta-feira, toda sexta, tem sempre poucas visualizações. E isso é muito sério, tá? A gente tem 3 aulas semanais, né? Se vocês não assistem a aula de sexta-feira, vocês perdem 1/3 do conteúdo, tá? Isso é muito sério. Já tem algumas semanas que eu tô percebendo isso, então eu acho bom, assim, já orientar vocês. Não deixa a aula acumular, tá? Eu sei que essa semana vocês tiveram simulado, então teve um pouquinho de dificuldade, né? Quanto a isso, assim, para visualizar as aulas, mas hoje já é terça-feira, tá? Pelo menos dá uma olhadinha na aula ali, deu tempo, né? A gente não pode deixar acumular, tá bom? Porque senão é aquele efeito bola de neve que eu já conversei com vocês. Vai sempre acumular, sempre vai ter matéria atrasada, tá bom? Dá um gásinho aí. Semana passada eu não passei tarefas de casa, não passei atividades, tá? Essa semana já voltei a passar. Então vocês têm que ficar atentos, tá? Se deixar acumular de novo, aí vai ficar complicado, tá bom? Vou voltar aqui um pouquinho, então, vou fazer uma revisãozinha do que eu falei nessas últimas aulas, e aí nós vamos falar sobre grau de polinômios, tá bom? Vou prender o meu celular ali, vou tentar deixar os comentários ativos, mas se eu perceber conversa paralela, eu vou desativar mais uma vez, combinado? E isso é ruim, eu realmente não quero ter que fazer isso, ter que desativar os comentários, porque senão vocês não tiram dúvida, né? E esse é o objetivo da live. Então, por favor, cuidado com os comentários, que eu tô de olho, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, nós vamos falar sobre o que é grau. Nossa aula é até 10h50, né? Deixa eu colocar aqui, porque senão eu me perco todinha, tá? Vou colocar aqui até as 10h50 para eu não me atrasar. Pessoas, então vamos lá. A gente define grau. Primeiro, antes de falar de grau de polinômio, eu vou falar de grau de monômio, tá? Porque daí, sabendo definir o grau de um monômio, a gente consegue generalizar para polinômios, tá joia? Olha só, então. Vou pegar um monômio qualquer. Vou começar por um monômio bem simplesinho. Vou começar pelo 7x². O que eu falei pra vocês na última aula, não lembro se foi na sexta ou se foi na segunda, tá? Mas o que eu falei sobre grau pra vocês foi primeiro uma informação de que a partir de agora, todos os nossos polinômios, os nossos monômios, eles vão receber o nome de uma letra maiúscula, tá? Então, ao invés de falar do monômio 7x², eu vou falar agora do monômio A, tá bom? Isso é só o nome que o monômio recebe. Só pra facilitar um pouquinho a gente... pra gente não precisar ficar escrevendo tantas vezes 7x², toda vez que eu quiser falar desse monômio, sabe? Aí a gente chama de uma letra, e essa letra é sempre maiúscula, para não confundir com a variável, tá?
A gente representa o grau de um polinômio assim, ó, GR de grau. E aí, se eu quero falar do grau de A, eu coloco assim, ó. Grau é algo que está relacionado ao expoente da variável, tá? Então, você vai olhar para esse monômio A, que é de 7x ao cubo, e vai observar o expoente da variável x. Nesse nosso caso, o expoente é 3, certo? Porque só tem uma variável. Quando só tem uma variável assim, o grau do monômio é exatamente igual ao expoente daquela variável. Então, aqui a gente só tem expoente 3. O grau do monômio é 3. É simples assim, tá? Se eu colocar aqui o monômio B, que eu vou chamar de 8x à quarta, então o grau de B vai ser 4. Então, ó, nesse caso, o grau de B é 4. Sempre que nós tivermos um monômio com uma variável só, o grau vai ser justamente igual ao expoente daquela variável, certo? Simples assim. O André tá me perguntando, a senhora pode... Como é que é? Pera, calma, André, tô lendo seu comentário anterior. No vídeo que a senhora fez, quando começou a fazer grau de monômio, a senhora já sabia qual era, mas disse que não pode botar direto, por quê? Ixi, não entendi muito, André, mas eu vou continuar explicando aqui, e aí se ficar dúvida ainda, você me pergunta de novo, porque eu não entendi direito qual foi a sua pergunta, tá? Mas então, olha só, teve uma variável só, o grau é exatamente igual ao expoente. Agora, se o monômio tiver duas variáveis, aí o negócio começa a complicar só um pouquinho. Você vai ver que mesmo complicando, ele ainda é fácil. Porque, olha, eu vou pegar o monômio C agora, vou chamar esse monômio C de 5x à quarta y ao quadrado. Qual que é a diferença do polinômio C para os monômios A e B? Qual é? É que agora, no monômio C, nós temos duas variáveis, tá vendo? Se eu tenho duas variáveis, eu tenho dois expoentes. Qual dos dois eu vou pegar para ser o grau? Vou pegar os dois, tá? Agora, a gente vai falar que o grau de C, como eu tenho mais de um expoente, ele vai ser a soma desses dois expoentes. Então, aqui a gente tem expoente 4 e expoente 2. O grau de C vai ser 4 mais 2. Então, o grau de C vai ser 6, certo? Bloqueie os comentários para ver melhor. Sara, eu não posso bloquear os comentários, meu bem, porque senão eu não vejo as dúvidas chegando, tá? Desculpa. Mas assim, Sara, para facilitar a sua vida um pouquinho, eu vou salvar essa live, tá? E aí vou postar lá no aplicativo para vocês verem depois, tá bom? Pode ficar tranquila que ninguém vai ficar prejudicado não, tá? Então, olha só, sempre que o monômio tiver uma variável só, o grau do monômio é igual ao expoente dessa variável. Se o monômio tiver duas variáveis, para você descobrir qual é o grau, basta você somar os expoentes, ok? Sem dúvidas nisso aqui, pessoas, me ajuda aí, responde aí para mim. Se ficou alguma dúvida em grau de monômio. Vou só esperar para o comentário chegar aqui para mim, tá? Quero saber se ficou alguma dúvida no grau de monômio. Cauã não entendeu a última? Vamos de novo, Cauã. Ó, nesse último monômio, a gente tem duas variáveis, tá vendo? Eu tenho a variável x e a variável y, tá? Se eu tenho duas variáveis, eu vou definir o grau do monômio como sendo a soma dos expoentes dessas variáveis. Porque se eu tenho duas variáveis, eu tenho dois expoentes, né? Olha, aqui nesse caso a gente tem expoente 4 e expoente 2. Para definir o grau, você soma esses números, tá? Então eu fiz 4 mais 2 que dá 6, então o grau do monômio C é 6. Entendeu? Vamos de novo. Esse GR aí é o quê? É o grau, Márcio. Para não precisar ficar escrevendo grau de A, a gente escreve assim, GR parênteses A, tá? Se tiver mais de duas variáveis, vai somando? Isso, João Vitor. Vou fazer mais um exemplo aqui para você ver. Vou fazer o monômio D agora, tá? Olha, o monômio D, por exemplo, João Vitor, eu vou falar que o D é menos 3, x ao cubo, y à quarta, z. Olha, isso aqui é um monômio porque só tem multiplicações, né? Quantas variáveis vocês estão vendo aqui? 3, porque, ó,
tem x, y e z. Então, para definir o grau de D, ó, GR parênteses D, ou seja, o grau do monômio D, a gente vai somar todos esses expoentes que apareceram. Expoente de x é 3, expoente de y é 4, e expoente de z que não aparece é 1, né? Sempre que não aparece, a gente coloca 1. Então, para definir o grau de D, eu vou fazer 3 mais 4 mais 1. Olha, 7 mais 1 dá 8. Então, o grau de D é 8. Tá vendo só? Isso aí é mais fácil do que as coisas da aula passada. Sim, isso é bem fácil. É tranquilo de fazer, né? Só que aqui eu expliquei o que é grau de monômio, né? E se for o grau de um polinômio? Aí é diferente, tá? Então, isso aqui foi grau de monômio. Eu vou mostrar pra vocês o que é grau de polinômio. O André tá falando que a 26 ele não entendeu. Beleza, André, pode ficar tranquilo que eu vou ensinar, tá? Vou ajudar. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, fazer essa revisão do conteúdo, porque tem muita gente que tá um pouco perdido, tá? Mas pode ficar tranquilo que eu vou fazer a 26 sim. Então agora, queridos, vamos falar sobre grau de polinômio, tá? Se entender o que é grau de monômio, vai saber o que é grau de polinômio. Tá? Eu sei que o monômio é um polinômio, tá, gente? Mas agora eu coloquei ali grau de polinômio pra gente generalizar um pouco. Então, eu vou falar de um polinômio E. Vou falar que esse polinômio é 4x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1. Ok? Vou falar desse aqui. Não é só somar, Gabriel. No grau de polinômio não é só somar, tá? Nós aprendemos que polinômios, eles têm mais de um termo, certo? Nesse caso, a gente tem um polinômio de 3 termos, que foi o que a gente chamou de trinômio, né? O que é importante você saber é que se esse polinômio tem 3 termos, é a mesma coisa de ele ser formado por 3 monômios diferentes. Então, aqui, ó, a gente tem um termo, outro termo e outro. A gente tem 3, né? Vamos enxergar cada um desses 3 termos de maneira separada. Então, vamos pensar só nesse primeiro termo. Quem é o grau desse primeiro termo? Não é 3? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vou puxar uma setinha aqui e vou escrever aqui embaixo o grau desse primeiro termo. O grau desse primeiro termo aqui é 3. Vamos considerar agora o termo do meio. O grau desse segundo termo é 2. Tá vendo só? O grau desse terceiro termo, agora tem que prestar muita atenção, porque o terceiro termo, ele é formado só por um número, tá vendo? Sempre que o termo é formado por um número, a gente fala que o grau é 0. Por que que a gente fala que o grau é 0? Porque aqui não está aparecendo a variável x, mas eu posso escrever como se fosse x elevado a 0, né? Olha, escrever 1x elevado a 0, ou então só 1, dá na mesma. Então, sempre que o seu termo for formado por um número sozinho, a gente vai falar que o grau é 0. Tá? Isso aqui é muito importante. Sempre que tiver um termo formado por um número sozinho, nós vamos falar que o grau dele é 0. Isso você não pode esquecer. O grau do polinômio E é o maior grau entre esses que nós encontramos aqui, ó. Então, percebe que eu achei termo de grau 3, termo de grau 2 e termo de grau 0. Qual foi o maior? Foi o 3. Então, eu falo que o grau do polinômio E é 3. Certo? Para falar sobre grau de polinômio, você considera o grau do maior termo aqui. Tá? Combinado? Vou esperar um pouquinho aí para ver se vocês mandam alguma dúvida. Se não tiver dúvida sobre isso aqui, aí eu vou passar para as questões dessa página, tá bom? Algum problema? Tô esperando os comentários, tá? Se tiver tudo ok, me manda um joinha aí nos comentários, por favor. Se tiver que fazer mais um exemplo, me fala também que eu faço, sem problemas. Tá de boa, João Paulo? Beleza.
Márcio tá ok também? Ok, ok. Vamos de novo, Gabriel. Gabriel tá perguntando por que 3. Gabriel, você pegou os graus de cada termo. A gente achou termo de grau 3, termo de grau 2 e termo de grau 0. O maior desses graus é o grau do polinômio. Então, entre 3, 2 e 0, o maior foi 3, né? Então, 3 é o grau do polinômio, tá? A gente chama de grau o maior número que nós achamos aqui como grau de cada termo desses, tá? Vamos fazer a questão 26 que o André me pediu. André, manda de novo para mim, por favor, qual é o item que você falou da questão 26? Qual foi a letra que você ficou com dúvida? Foi a 26, letra? Me ajuda aí, por gentileza. Para eu poder responder justamente a que você ficou com dúvida, tá? Então, nós vamos para a questão 26. Já vão lendo o enunciado enquanto o André responde. Continua na página 193, nós vamos lá para a questão 26, tá? Questão 26 pergunta qual é o grau. Pessoas, sem... o André não entendeu a letra E. Então, vou colocar aqui a letra E para a gente fazer junto. Pessoas, o que eu quero que vocês prestem atenção. Nessa 26, os polinômios estão escritos de maneira desorganizada, tá? Prestem muita atenção no que eu vou falar aqui para vocês, porque eu vou fazer um resumo de tudo que você precisa fazer nesses 3 exercícios da página, tá? O polinômio tá assim, ó, x à quarta, menos 2, x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 2x, menos 1, mais 4, menos 3x, menos 3x ao quadrado, mais 4x ao cubo, tô só copiando o polinômio, menos x à quarta, mais 5x ao cubo, menos 2x. Prestem muita atenção, porque agora o bicho pega. Deixa eu ver o João Vitor aqui rapidão, que me mandou um comentário. Explica de novo a diferença entre esse exemplo que você fez e o último exemplo do monômio em relação ao número sozinho. Ah, tá. João Vitor, vamos lá. Antes de responder essa aqui, eu vou responder sua dúvida, então, que é muito importante, tá? Pessoas, olha só. Se a gente fala, vou puxar um cantinho aqui, tá? Para eu poder discutir a dúvida do João Vitor. Se eu te perguntar o grau desse monômio, como esse monômio é formado por um número que está sozinho, você vai falar que o grau dele é 0, tá? O grau disso aqui é 0, porque não tem letra aparecendo. Se não tem letra aparecendo, é como se a letra tivesse com o expoente 0. Então, o grau disso aqui é 0, tá? Agora, se o monômio for um monômio nulo, tá vendo a diferença? Aqui o monômio era formado por um número só, mas esse número não era o 0, né? Aqui continua sendo um monômio, mas esse monômio é o monômio nulo, é o 0. Esse monômio tem grau 0 e esse aqui não tem grau, tá? Isso aqui é muito importante, vocês não podem confundir. Se o monômio for um número sozinho, o grau dele é 0. Se o monômio for um monômio nulo, você vai falar que ele não tem grau, tá bom? Isso é muito importante, tá? Muito importante. João Vitor, a sua dúvida era essa? Fala pra mim se a sua dúvida era essa. Antes de eu começar a fazer a 26 letra E, tá? Vocês precisam entender a diferença disso aqui para fazer a letra E. Vou esperar um minuto só para o comentário dar tempo de chegar. João Vitor, conversa comigo. Eu tô vendo pelo computador, gente, então às vezes vocês estão mandando o comentário aí e eu não tô vendo, tá? Um pouquinho de paciência só, por favor. Não, é que no último exemplo era só o Z. Ah, tá, João Vitor, acho que eu entendi.
Isso aqui também é importante vocês saberem, mas agora eu acho que eu entendi a dúvida de João Vitor. Você quer saber o grau disso aqui, é? O grau disso aqui, por exemplo? Sempre que o polinômio, sempre que o monômio, desculpa, tá só com a letra sem expoente, João Vitor, a gente sabe que o expoente que fica escondido ali é o 1, tá? Diferente de eu falar desse monômio aqui, ó, que foi o que eu escrevi agorinha. Esse aqui tinha uma letra, essa letra só não tinha o expoente. Esse aqui nem letra tem, entendeu? Então, sempre que tem a letra, mas não tem o expoente, você vai imaginar que o expoente é 1. Então, o grau desse aqui é 1. Esse aqui que não tem letra, você vai falar que tem grau 0, tá? Porque se nem tem a letra, é como se a letra tivesse com o expoente 0, tá? Então, esse aqui é grau 1, esse aqui é grau 0, certo? Isso é importante. Agora sim, vamos fazer a letra E do André. Pessoas, nessa questão 26, ele está perguntando qual é o grau do polinômio. A gente não pode olhar o polinômio assim e falar o grau direto. A gente tem que fazer algumas coisas antes. A primeira coisa é reduzir os termos semelhantes. Então, sempre que você pegar um polinômio grande como esse, você vai buscar termos semelhantes para tentar reduzir, ok? Que maneira você vai fazer isso? Ah, o João Vitor disse que entendeu. Ótimo. Para reduzir termos semelhantes, é bom a gente ter uma ordem na nossa cabeça. É sempre melhor você começar do maior expoente para o menor. Isso é regra? Não é, mas é a melhor maneira. Então eu vou olhar, tem x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x e número sozinho. Vou começar pelo maior expoente, que é o x à quarta. Tá vendo? Assim vai facilitar muito o nosso trabalho. Então eu vou começar pelo x à quarta. Tem x à quarta aqui e aqui, certo? Um é x à quarta, o outro é menos x na quarta. Então, isso aqui vai cortar, ó. Vai cancelar. Se eu não tenho x à quarta, vou passar pelo maior expoente que vem depois do 4, que é o expoente 3, né? Ó, a gente tem menos 2x ao cubo, tem 4x ao cubo positivo e tem mais 5x ao cubo, certo? Todos esses aqui são x ao cubo, então a gente vai resolvê-los agora. Nós vamos fazer, ó, menos 2 com mais 4, que dá 2 positivo, e 2 mais 5 dá 7. Então, isso aqui seria 7x ao cubo. Eu acho que eu copiei coisa errada. Deixa eu só conferir se eu não copiei nada errado, pessoas. Aqui é mais. Aqui é mais. Aguenta aí. Menos. Mais, menos. Menos e mais. Mais. Tá certo. Peraí, tem alguma coisa errada. Aguenta aí. Não, tá certo. Tá certo. Tá errado, não. Então, aqui, ó, deu 2x ao cubo mais 5x ao cubo dá 7x ao cubo. Então, ó, vou chamar de polinômio E, continuar chamando de polinômio E. Isso é 7x ao cubo. Vamos seguir. Agora, eu vou procurar os termos que tenham x ao quadrado, tá? Os termos que tenham x ao quadrado. Márcio, a Vitória não parou de fazer chamada, tá? É porque eu faço a minha, então ela já sabe. A Vitória continua fazendo. Vou para os termos que tem x ao quadrado. Então, é 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Tá vendo só? Ó, um é mais 3, o outro é menos 3. Vai cortar, né? Tá vendo? Então, já falamos de expoente 4, expoente 3, expoente 2. Agora eu vou para expoente 1. O expoente 1 são aqueles termos que tem só x, né? Então, ó, esse aqui tem só x. Esse aqui tem só x. E esse também tem só x. Vamos fazer essas contas? 2 menos 3 dá menos 1, então é menos 1x. E aqui menos 2x, vai dar menos 3x. Ó, então menos 3x. Vamos de novo? 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 menos 2 é menos 3. Então, menos 3x. Agora, nós vamos para os números sozinhos. Deixa eu ver se a minha caneta rosa tá funcionando, tá? Não. Deixa eu ver a laranja. Ixi, também não. Lascou-se. Vamos para os números sozinhos. A gente tem menos 1, mais 4 e só. Menos 1 mais 4 é mais 3.
Ó, mais 3. Então, o que eu fiz aqui até agora foi reduzir os termos semelhantes. Só depois de fazer isso é que eu posso falar do grau. Agora sim a gente vai falar do grau de E. Então, o grau do polinômio E, pessoas, vai ser o maior grau que nós acharmos dos termos, certo? Vamos ver? Ó, esse termo tem grau 2, esse termo tem grau 1 e esse termo tem grau 0. Vai lá, grau 3, 1 e 0. Qual é o maior? 3, 1 ou 0? 3, né? Então, o grau desse polinômio E aqui é 3. Ok? Deixa eu ver o que o João Vitor falou. Não precisava fazer a conta, é só cortar o menos 2x com mais 2x, onde? Ah, verdade, aqui, né? Nem tinha percebido, João Vitor. Você tem toda a razão, era só cortar. Tem toda a razão, tá? Entenderam? Vou esperar um pouquinho para vocês me mandarem aí aquele okzinho que nós combinamos. Sem problemas, pessoas. Me digam, por favor. Tô só esperando o ok. Marcos disse que tá ok. Beleza. Vamos fazer só mais um para poder ir embora? Marcos tá joinha. Beleza. Vou fazer só mais um. Ah, já sei. Eu quero comentar a 24, 1 minuto, porque a 24 fala de ordenar. E aí eu quero te falar o que é ordenar, tá? Então, explicada a 26, vamos voltar na 24 rapidinho para eu te mostrar o que é ordenar. Que o exercício fala aí, tá? Mas é bem tranquilo, vocês vão ver, essa matéria é muito tranquila, né? Beleza. Então, é o exercício 24. Vamos voltar aí, por favor, no exercício 24. Porque ele fala assim, ó, ordene segundo os expoentes decrescentes de x. Às vezes vocês podem ler isso aí e ficar com um pouco de dúvida, né? Ordenar segundo os expoentes decrescentes é organizar os expoentes do maior para o menor. Então, por exemplo, na letra A, que tá assim, ó, tá um polinômio A, que é igual a 2x mais 3x ao quadrado mais 1. O que a gente observa? A gente observa, é isso, André, isso mesmo. A gente observa que nesse polinômio aqui, ó, a gente tem termo de grau 1, vou até colocar aqui embaixo. Esse termo tem grau 1, esse termo tem grau 2 e esse termo tem grau 0. Isso aqui, ó, a gente, observando esses graus, a gente percebe que eles estão desorganizados, eles não obedecem nenhuma regra. Então, ó, 1, 2 e 0. O que o exercício pediu para a gente fazer é organizar esse polinômio de modo que esses graus aqui, ou seja, os expoentes da variável, estejam na ordem decrescente, do maior para o menor. Então, eu vou colocar primeiro esse termo, que é o maior, depois esse, e por último, que tem grau 0. Então, vai ficar assim, ó. Polinômio A, ele vai ser 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Esse aqui está organizado, o de cima não estava, certo? E aí o grau dele, boa, Márcio, o grau de A aqui é 2, porque é o maior grau que nós encontramos para os termos. Perfeito. Eduardo tá me pedindo para fazer a letra A e o André tá me pedindo para fazer a letra C. Não vai dar tempo de fazer as duas. As duas não vai dar tempo, pessoas. Vai dar tempo só de uma. A ou a C, tá? Isso, então agora vocês entenderam o que é grau. Beleza. Como o Eduardo pediu primeiro a letra A da 26, eu vou fazer ela, tá, André? Mas de qualquer forma, não se preocupa que acho que amanhã vai entrar a correção dessa tarefa, tá? Não sei se é amanhã ou se foi ontem, depois vocês olham pra mim aí. Mas eu acho que é amanhã que vai entrar a correção da tarefa. Vou fazer a 26 letra A que o Eduardo pediu.
Mas então vocês entenderam o que é ordenar, né? É colocar do maior expoente para o menor. Então, 26, letra A. O polinômio que está aí é x à quarta menos x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 2x à quarta menos x ao cubo menos x ao quadrado mais x à quarta mais 2x ao quadrado. Essa aqui que o Eduardo pediu. Aí, Eduardo, vamos lá? Tá me perguntando qual é o grau, mas mesmo me perguntando qual é o grau, eu preciso fazer aquele processo de reduzir termo semelhante. E aí eu já vou colocar de maneira organizada, começando do maior expoente para o menor. Então, eu vou começar do x à quarta. Ó, tem x à quarta aqui e aqui. Opa, tem outra aqui também, ó. Vamos pensar? Aqui tem 1 mais 1 dá 2x à quarta, menos 2x à quarta que tá aqui vai dar 0, né? Então, ó, x à quarta com x à quarta dá 2, menos 2 dá 0. Sumiu x à quarta. A Júlia tá falando que achou essa matéria incrível. Júlia, essa matéria é maravilhosa. É maravilhosa. Que bom que você tem o mesmo gosto que eu, Júlia. Eu amo essa matéria. Então, trabalhei o expoente 4, vamos para o expoente 3. A gente tem menos x ao cubo e menos x ao cubo aqui embaixo, certo? Olha, menos 1 com menos 1 aqui vai dar menos 2x ao cubo, certo? Então, vou colocar aqui embaixo, ó, menos 2x ao cubo. Vamos trabalhar com x ao quadrado? A gente tem x ao quadrado, deixa eu pegar outra cor, pegar verde. A gente tem x ao quadrado aqui, mais 5. Aqui, menos 1x ao quadrado. E aqui, mais 2x ao quadrado. Então, vamos ver. 5 menos 1 dá 4. 4 mais 2 dá 6. Então, aqui é 6x ao quadrado. Mais 6x ao quadrado. Olha o tanto que é bom a gente organizar os expoentes na ordem decrescente. Fica já arrumadinho e você pode olhar já para o primeiro para determinar o grau do polinômio. Esse termo tem grau 3, esse aqui tem grau 2, né? O grau do polinômio é o maior. Então, o grau de A aqui é 3. O grau de A é 3. Certo? Lindo demais, não é? Deixa eu marcar a presença do Arthur, mas aí, Arthur, eu vou colocar uma observaçãozinha. Eu entendo do problema da internet, tá? Você falou aí que a sua internet estava ruim. Não, eu tive que trocar o meu plano. Vocês acreditam? Tô gastando horrores mais agora por causa desse plano aqui. Mas não tem problema não. Entendido a 26, então? O grau é 3, certinho. Vou virar a câmera pra mim, pessoas, licença. Eita, Arthur, é complicado isso, né? Eu entendo. Eu coloquei uma observação aqui só em questão do horário que você chegou, mas você pode ficar tranquilo, tá? Que isso é só pra eu acompanhar. Como você nunca chegou atrasado, pode ficar de boa. Tá bom? Depois, Arthur, eu vou orientar você a assistir essa live quando eu postar ela lá no aplicativo hoje mais tarde, tá bom? Ela vai ser postada, como eu tenho feito, tá? Lá no aplicativo mesmo. Vai entrar hoje ainda, agorinha já entra. Viu? Pessoas, então é isso. Eu vou pedir mais uma vez para vocês não deixarem acumular matéria, tá bom? Isso é muito importante. Mantenham a ordem aí, mantenham uma rotina para vocês não perderem nada, certo? Beijos. Aproveitem essa matéria que é linda mesmo, viu? Espero que vocês estejam gostando, porque é a minha preferida de todo o ensino fundamental. Beijo, gente. Fica com Deus. Até sexta, né? Tchau, tchau.